Você já ouviu falar sobre a besta do Apocalipse 13 e o número 666? Seguramente em algum momento você já deve ter ouvido sobre este assunto. Bem, no tema de hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre a marca da besta, especialmente com base aqui em Apocalipse capítulo 13. Então, vem comigo, pega a sua Bíblia e vamos juntos estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. Na semana passada nós vimos um pouco sobre o selo de Deus, a marca que Deus vai imprimir sobre o seu povo no tempo do fim. Nós vimos claramente, com base em Apocalipse 7, 14, ali nós vimos como Deus vai colocar a sua marca antes que os juízos dele sejam derramados sobre a terra. E hoje falaremos um pouquinho sobre a marca da besta, com base então em Apocalipse 13, versículo 5. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse 13, versículo 5 diz assim: foi dada uma boca que proferiria arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir durante 42 meses. No capítulo 12, versículo 6, fala que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que ele pudesse sustentá-la durante 42 meses. E o versículo 14 do mesmo capítulo 6 fala que foi dada à mulher asas de águia para que voasse para o deserto, a fim de que ali fosse sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Bom, nós lemos alguns versos no capítulo 13 e alguns versos no capítulo 12. Bom, aqui no capítulo 13, quando lemos os primeiros versos, fala de uma besta, de um poder que emergiria do mar no tempo do fim. E esse poder proferiria blasfêmia, é um poder que iria blasfemar contra Deus. Interessante que quando a gente analisa aqui o capítulo 13, no versículo 4, nós vemos aqui um poder que se levantaria no tempo do fim. A pergunta é: que poder é esse? Quem é esta besta que estaria proferindo blasfêmia contra Deus? Olha, eu preciso abrir um parênteses aqui para explicar para você que nós, adventistas do sétimo dia, nós utilizamos a linha historicista para a interpretação das profecias. É um pouquinho diferente daqueles que utilizam a linha preterista, isto é, coloca as profecias no tempo passado e que tudo isso aqui já aconteceu lá atrás, ou a linha de interpretação futurista, que é aquela que coloca todo esse conteúdo no futuro, ainda vai acontecer quando o Estado de Israel for estabelecido definitivamente no futuro próximo. Mas nós, adventistas, nós cremos que o cumprimento profético se dá no modo historicista, isto é, as profecias vão acontecendo ao longo da história. Por que isso é importante a gente saber? Porque quando a gente vai interpretar, por exemplo, essa profecia de Apocalipse 13 para mostrar realmente quem é este poder, a gente precisa, então, utilizar a história. E na história a gente percebe esse cumprimento. Vou dar só uma dica aqui, com base em Daniel capítulo 7. Se a gente volta lá em Daniel 7, verso 25, a gente vai descobrir um pouquinho sobre este poder. Quem é essa besta? E lá em Daniel 7, 25, você tem que essa besta proferiria palavras contra o Altíssimo, magaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando a gente analisa o contexto aqui de Daniel 7, ele está falando sobre os animais híbridos, que ele viu no sonho, né? Aqueles animais, o leopardo, o urso, o leão, mas também ele viu um animal terrível. E é interessante que esse animal terrível ali, ele interpreta, ele afirma que esse animal seria a Roma. E quando a gente vem para Apocalipse, que é a continuidade de muitas dessas profecias, é o desdobramento dela, e lemos, por exemplo, o capítulo 13, que fala dessa besta que emerge do mar, proferindo blasfêmia contra o Altíssimo, a gente descobre que esse poder que se unificaria contra o dragão no tempo do fim seria, assim, o Império Romano.
e que esse Império Romano, ele, com base agora em Tessalonicenses, nós percebemos que proferiria também blasfêmia, como diz a profecia, blasfêmia contra Deus. E como que é visto esse poder? Como é que a gente chega a essa conclusão que é Roma na sua fase papal? Como é que a gente chega a essa conclusão? Bom, nós lemos no capítulo 12 que esse poder iria perseguir o povo de Deus, né? Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E a gente procurando na história para ver qual foi o momento em que Roma ela perseguiu o povo de Deus. Quando a gente analisa na história, nós vimos que no ano 538, Constantino, ele entrega para o bispo do clero de Roma, entrega de bandeja, diga-se de passagem ali, ele entrega o poder político. E aí o bispo de Roma já tinha o poder religioso, então há uma unificação, a união do maior poder político da época com o maior poder religioso. E ele agora tem total liberdade para, inclusive, perseguir aqueles que se opusessem ao seu governo, ou que não fosse leal àquilo que ele como poder estaria colocando para as pessoas. E foi de fato o que aconteceu. Nós vimos o período de perseguição aos cristãos do ano 538 até o ano de 1798. Esse foi um período de 1260 anos, ou 42 meses em termos proféticos, como nós lemos aqui no capítulo 12 de Apocalipse. Então é um poder que se levantaria para perseguir, o povo. Então essa besta do Apocalipse 13 é a besta que emergiu do mar, porque são 2 bestas que nós vemos aqui, né? Aqui emergiu da terra e aqui emergiu do mar. Aqui emergiu do mar, realmente as suas características fica muito fácil perceber a partir do que nós vemos em Roma na sua fase papal. Uma besta, um poder que emerge do mal, ou seja, que emerge do meio do povo, e que esse poder ele proferiria blasfêmia contra o Altíssimo. Só para vocês terem uma noção, Paulo também menciona um pouco sobre este poder que se levantaria e que proferiria blasfêmia contra o Altíssimo. Aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim, abra sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo também essa passagem, que ela é muito esclarecedora, que ela vai falar um pouquinho sobre as qualidades desse bispo de Roma. Capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quando a gente analisa esse relato e a gente olha para Roma, a gente percebe claramente que essa blasfêmia, que esse poder proferiria contra Deus, era de ter um bispo ali ao ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. As pessoas vão até ele e elas confessam pecados, e como se ele tivesse essa pretensão de poder perdoar pecados. De fato, isso é uma blasfêmia contra Deus. A gente vê no Evangelho que o homem ele não pode se ajoelhar aos pés de outro homem para obter o perdão dos seus pecados, para confessar pecados. Se nós queremos confessar algum pecado, nós temos que ir diretamente a quem? A Deus, porque ele sim pode ouvir e ele pode perdoar os nossos pecados. Assim sendo, a gente descobre então aqui o homem da apostasia que vem exatamente desse Império Romano, né? E aí nós temos já aqui no nosso estudo quem é a besta do Apocalipse. Ela é um poder que surge do povo, é um poder que proferiria blasfêmia contra Deus, e essas blasfêmias são vistas a partir não só desse ser, desse modelo de culto, onde alguém se coloca no santuário ostentando-se como se fosse o próprio Deus, mas esse poder também cuidaria em mudar os tempos e a lei. E no vídeo passado, se você não assistiu, você deve procurar aqui nos nossos vídeos. O último vídeo que foi postado, nós falamos um pouquinho sobre essa fase pagã aí, onde
mudaria os tempos e a lei, como o sábado foi mudado para o domingo, o dia do sol. Então nós vimos também nesse último vídeo a mudança ali no calendário, né? E se você não assistiu, assista aí, nós temos ali as duas características do tempo do fim, desse poder, o que ele faria. Mas voltando aqui para a gente partir para o encerramento desse vídeo, para não ficar muito longo, a profecia diz que haveria essa marca da besta que seria colocada na mão ou sobre a testa, né? E quando a gente analisa aqui, por exemplo, Deuteronômio 6:8 e 11:18, nós percebemos que a mão, a marca sendo colocada na mão ou na testa, representa o símbolo, na testa é a mente, né? É as questões mais ligadas ao cognitivo, ligado à razão, né? Ou seja, também são questões voltadas para o lado das ideologias. Então esse poder ele colocaria na mente das pessoas as suas ideias, as suas ideologias. Por isso, a testa é símbolo de mente, onde se assenta a consciência, a razão, o intelecto, o estado consciente e a espiritualidade. Ou seja, esse poder com as suas ideias colocaria na mente das pessoas, imprimiria ali o dia de culto, o dia do domingo, como sendo o dia de culto. E na mão, por outro lado, simboliza a ação, simboliza as realizações. Ou seja, a gente percebe claramente que esse poder ele iria mudar completamente, né, a forma das pessoas entenderem o Evangelho e se colocaria inclusive acima de Deus. Dito isso, eu quero que você entenda, meu querido amigo, meu querido ouvinte, essas poucas palavras que nós comentamos aqui é para dizer para você o seguinte: esse poder de Apocalipse 13 de fato é real, ele se levantaria no tempo do fim, oprimiria o povo da verdade, o remanescente fiel. E nós vimos na história que esse poder já se manifestou perseguindo cristãos, e você sabe que a história ela acaba se repetindo em algum momento, né? E pela profecia de Apocalipse 13, esse poder vai se levantar, esse poder que é do meio do povo, um poder que no passado já recebeu uma ferida mortal, como nós lemos também em Apocalipse 13, essa ferida mortal foi quando o bispo de Roma perdeu os 44 hectares que tinha no centro da Itália e o Papa foi preso pelo general Bordier. Você conhece, está na história, não tem como a gente refutar isso, né? Então houve uma ferida mortal no papado, mas essa ferida mortal ela foi curada. E a ele foi devolvido os 44 hectares que ele tinha ali no centro da Itália, e hoje nós temos o Vaticano. E gradativamente essa ferida vai se curando com o passar do tempo. As pessoas vão admirando, os líderes de outras nações vão admirando. E eu queria fazer um apelo para você, dizer para você nessa manhã que Deus quer colocar sobre você a marca dele. Não a marca da besta, mas a marca de Cristo, o selo de Deus no seu povo, que é a fidelidade aos mandamentos de Deus, inclusive o sábado. O selo do anticristo, o selo da besta, é o domingo sendo imprimido. Domingo ainda parece ser amistosamente um dia tranquilo. Não tem nenhuma lei que obrigue, mas logo vai se levantar uma lei. E eu queria dizer para você, já agora, seja fiel a Deus e a sua lei. E guarde o sábado, porque é o dia de descanso do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia, que essas poucas palavras sejam suficientes para que você entenda quão importante é você estar preparado para o tempo do fim e entendendo que esse poder que se levantaria aí no tempo do fim, ele tem uma intenção, que é sequestrar, digamos assim, a nossa mente através de ideologias contrárias à palavra da verdade. Mas você que está aqui no nosso canal, você já percebeu que aqui nós ampliamos um pouco mais a visão bíblica, mostrando através da história o cumprimento profético. Que Deus te abençoe e que sobre você não seja colocada a marca do anticristo, aquele que mudou os tempos e a lei, aquele que está ali sentado no santuário de Deus querendo parecer Deus. Mas que sobre você seja colocado o selo de Deus, que é a fidelidade a Deus através dos 10 mandamentos e da fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. Que Deus te abençoe
e que você seja fiel até o fim, para que quando Jesus voltar, você esteja pronto para morar com Ele no reino celestial.